Olá galera do curso, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos estudando, demonstrando como se faz a gravação de um caractere num arquivo de saída texto, para que nós possamos armazená-lo de uma forma persistente, a fim de podermos usá-lo posteriormente em novos programas. Vamos abrir a nossa apostilinha só para dar uma pinceladinha. No item 13, nós temos o Open, endereço e ponteiro já estudamos, nome do arquivo aqui, modos de abertura, tá? Então, para que a gente possa escrever num arquivo, tá? Fazer o manejo de um arquivo, tá? Para podermos estar trabalhando com ele, nós temos que referenciar a forma como isso será feito, tá? Nós podemos abrir um arquivo para leitura, para gravação, de duas maneiras, tá? Write and append. E também podemos abrir um arquivo para gravação e leitura ao mesmo tempo, tá? Leitura é para R. Se eu botar um R mais, para leitura e escrita, tá bom? RB, ele abre um arquivo binário, mas no nosso caso aqui nós não interessa, tá? Write é para escrita, somente para escrita. Se eu quiser para escrita e leitura, eu coloco o sinalzinho de mais após. Append, a mesma coisa, é para escrita. E append mais também é para escrita e leitura. Então, se eu tenho o write para escrita, para que eu botei o append para escrita? A diferença fundamental é que o write, se o arquivo não estiver criado, ele cria um arquivo novo e escreve. Se você rodar o programa novamente, ele vai recriar o arquivo. Então, se na primeira passada você digitou o caractere 5 e na segunda passada você digitar um caractere 7, o 5 será perdido, porque ele vai regravar em cima, vai recriar o arquivo. Certo? Então, se eu executar o programa uma vez, digitar o número, fechar o programa, executar o programa novamente, digitar outro número, o primeiro número é perdido porque ele simplesmente cria um outro arquivo. Essa é a diferença, porque o append ele vai escrever ao final do arquivo, tá? Então o append ele escreve ao final do arquivo, ele não apaga o arquivo. A gente vai ver isso, como isso funciona no nosso cursinho, tá? Para escrever em arquivo nós temos o fput C, o fprintf e o fputs. Então nessa lição nós vamos aprender o fput, que é para escrever um caractere, e o fprintf, que é para escrever uma string formatada, tá bom? Imprimir esse caractere aqui numa string formatada. Aqui dá uma explicação sobre os arquivos de entrada e saída, né? A função fputc escreve um único caractere. A maneira de vocês declarar ele é int fputc, tá? Int character file arc. Essa função retorna o end of file, que é o caractere que indica para o final de arquivo, que é muito útil para fazer testes de final de arquivo, para encerrar o programa, tá? Então nós aprendemos que para trabalhar com o programa nós precisamos de ter um nome, um arquivo. Para trabalhar com esse arquivo nós precisamos do quê? De um ponteiro. Então nós criamos um arquivo e um ponteiro. Caso o arquivo não esteja criado, ele vai criar. Mas é necessário criar um arquivo. Esse nome tem que ser referenciado, tá? Ele vai criar um arquivo com esse nome. A linkagem disso é feita através da função fopen, né? Que ela vai
linkar arquivo é igual fopen URL. Então, quando eu falo arquivo é igual fopen URL, estou linkando o nosso ponteiro com o nosso arquivo notas, tá? Que está na URL, tá? Então, URL é igual notas.txt. Então, aqui está fazendo a linkagem do ponteiro com o arquivo. Aqui o arquivo, o ponteiro arquivo passa a apontar para o nosso arquivinho que está nomeado aqui em cima. Ele não precisa estar criado, mas ele tem que estar nomeado, tá? Então ele não faz a diferença. Esse W é um modo que nós vamos abrir. Então aqui nós estamos abrindo um modo apenas para escrita. Aqui ele testa se é o fim do arquivo, se for ele dá mensagem de erro. Caso contrário, ele vai pegar o fput, que é a nossa função, que vai imprimir o caractere que foi coletado através do getChar via teclado, né? Está em cadeia, na variável cadeia aqui em cima foi coletado, a gente faz a referência à cadeia e vamos imprimir no arquivo. Então o fput imprime o caractere em cadeia no nosso arquivo. Arquivo aqui é o ponteiro, então toda vez que a gente trabalha com ponteiro, nós estamos trabalhando com o nosso arquivo, modificando o que está no arquivo, né? E nós precisamos trabalhar com ponteiro porque não tem como acessar esse arquivo diretamente sem um ponteiro, tá? Por isso que surge um ponteiro de arquivo. Escreve o que está no arquivo e fecha, fclose arc. Então nós fechamos o arquivo, nós fechamos o ponteiro. E quando fazemos alguma coisa com o ponteiro, estamos automaticamente fazendo a coisa com o arquivo. Vamos ver isso na prática. Aqui eu tenho nosso programinha, aqui eu dei o nome de notes, tá? Notes.txt, ele vai criar um notes.txt. Aqui eu criei um file archive, um ponteiro, né? Do tipo arquivo, archfile. Aqui a string que vai receber do getChar, que é a cadeia. Aqui eu estou linkando com fopen um archive com o nosso recl aqui. Que eu coloquei um A, mas eu vou colocar um W, que aqui está referenciando como W. Depois a gente coloca um A para ver como é que faz a diferença. Então vamos compilar, tudo certinho, vamos construir e executar. Então eu vou executar um caractere aqui 5. Vamos sair e abrir o nosso notes.txt, que ele já abre no meu diretóriozinho, né? Procurar notes.txt aqui no meio desse monte de programinha. Notes, aqui são programa txt, é o nosso arquivinho que ele criou de entrada. Então lá, 5, tá bom? Eureka, né? Conseguimos então gravar um registro, né? De maneira persistente no arquivo. O que antes era feito, nós estávamos fazendo apenas com um printf, dando um print na tela. Agora nós estamos fazendo de uma maneira persistente. Vai ficar gravado até que esse arquivo seja deletado ou alterado. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Como se usa o fprintf, tá? O fprintf, ele já faz a menção printf, ele é capaz de fazer a escrita no arquivo da mesma forma que ele fazia no terminal aqui, no nosso monitor. Ele formata, tá? Tanto a entrada quanto a saída. Então nós vamos gravar uma saída formatada. Nós vamos pegar o que? Um caractere, somente um caractere, né? 3 notas, uma de cada vez, através de 3 scanf, no formato float, que uma nota pode ser 8,5, 9,5, então tem que ser float. Arquivamos cada uma no seu devido campo, nota 1, nota 2, nota 3. Depois somamos as 3, dividimos por 3, obtemos a média e gravamos isso de uma forma formatada na saída, tá? Vamos ver o que é isso. Então ele pede a nota de matemática, eu vou botar aqui 7,5. Pede a nota de física, eu vou botar aqui 8,3. Pede a nota de química, eu vou botar aqui 9,9. Ponto 9. Ponto, hein, gente? Vírgula, programação é ponto, tá? Pronto. Não deu display de nada, porque agora nós estamos trabalhando com arquivos, né? Então vamos abrir o nosso arquivos de média.txt e ver o que tem lá dentro, né? Se ele fez tudo direitinho. Média.txt. Vamos recarregar. Pronto, está aqui.
A minha nota de matemática é 7,5, de física 8,3, de química 9,9, tá? Calculou a média e deu display, somou essas três notas e me deu a média, tá? Então, isso saiu aqui, foi impresso ou gravado no nosso arquivo da mesma maneira que ele teria sido feito um display no monitor se fosse usado apenas o printf, né? E também a gente pode estar formatando esses campos para que eles possam sair tudo em coluninha, bem alinhadinho. Se nós tivermos aqui vários campos de tamanhos diferentes, vai ficar tudo embaralhado. Então tem como formatar isso aqui, está indicando quantas posições depois da string eu quero imprimir. Isso nós aprendemos na próxima aula, tá ok? Então essa aula foi curtinha, né? Mas é só isso. Aqui para exercitar a formatação, eu criei aqui um programinha, tá? Que ele tá com a define aqui, tá? Essa include estadio, com a define baixa. Nós estamos declarando constantes, em vez de declarar em variáveis, a gente declara uma constante assim, com define, tá? Baixa upper step. Coloca-se um valor e aqui a gente pode trabalhar com elas no programa como se fossem variáveis. Referido por esse nome, baixa upper step, tá? Então aqui upper, baixa aqui no for, né? Tá? É assim. Então o que esse programa faz? Ele vai converter as temperaturas de Fahrenheit em centígrados, tá? Tá cá. Então tá. Veja os campos, né? Como eles estão, todo alinhadinho, tá? Eu estou fazendo com com printf, mas isso pode ser feito também com o nosso fprintf, tá? Isso é feito colocando esse númerozinho aqui na frente, ó, tá? Veja que todo está com um F, que é uma casa só após a vírgula, o ponto, tá? Tanto a Fahrenheit como as centígradas. Mas como o valor é diferente, o Fahrenheit é maior que a centígrado, a Fahrenheit está usando 6 casas e no centígrado 5, então ele vai ficar bem alinhadinho, tá? Tá cá, tá bom? Veja que ele avançou aqui por exemplo, Fahrenheit é 110, né? Tá? Ele faz esse alinhamento bonitinho, senão ele vai sair todo desalinhado. Então dá para fazer esse alinhamento usando esse recurso. Na próxima aula a gente vai usar esse recurso aqui, usando o fprintf para imprimir em arquivos de maneira persistente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.